física. Nós estamos aqui para trazer para vocês o tema Jogo à Evolução. Essa aula é para o 7º ano do ensino fundamental. Seja bem-vindo, ok? Então, nós vamos falar sobre a evolução do jogo. Você pode prestar atenção aí, que temos um lado, um homem das cavernas usando o computador, né? E uma linha do tempo aí, tentando mostrar o tempo. E aí a gente pensa aí como foi esse processo de evolução do jogo, tá certo? Como é que o jogo evoluiu ao longo do tempo para se tornar o que o jogo é hoje, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa discussão de hoje. Primeiramente, conhecendo o jogo. O jogo é um conhecimento, né, que tem os seus valores históricos, que foi construído pela humanidade. Então, o jogo é um conhecimento histórico. Você sabe o que quais jogos os seus pais jogavam? Você conhece o que é jogo? Os jogos que tem na sua comunidade aí, você conhece? Como é que eles nasceram? Como é que os jogos nasceram? Será que o jogo é o mesmo que os seus pais brincavam? É o mesmo que você brinca? Será? Então, o que é o jogo? O que é a brincadeira? Você consegue discernir aí essas questões? Então, vem comigo e vamos tentar descobrir algumas coisas sobre os jogos. Origem do jogo. O jogo, a gente não sabe ao certo, né? Como surgiu o jogo, como diz o texto. Porém, a gente pode identificar que nas paredes das cavernas antiguíssimos registros rupestres, desenhos remotos, né, da atividade de jogo. Mostra a atividade de jogo, reiterando, portanto, o caráter lúdico característico dos povos antigos, as brincadeiras que existiam nos povos antigos. Tá? O jogo, nesse sentido, o jogo configura-se como uma invenção do homem, um ato o ato em que a sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo, né, para modificar, para imaginariamente a realidade e o presente. Então o jogo ele tem o seu caráter imaginativo, mas ele manipula a realidade, tá certo? Então, observe o desenho aqui ao lado. Se você perceber aqui o desenho ao lado, você pode ver aqui bem ao lado, tem uma senhora discutindo com o filho, ela diz, você precisa melhorar neste jogo de caçador, menino. Quando crescer, como é que vai ser alguém na vida? O menino está aqui, né? Pensando e tal. Então, o jogo era a base de transmissão dos valores da cultura nos povos antigos. Eles transmitiam as formas de convivência, as normas sociais através de jogos. A forma como dividia o comportamento do homem e da mulher também era dividido através de jogos, e principalmente as habilidades de caça eram transmitidas através de jogos. Então os jogos eram muito importantes nas sociedades primitivas, e ainda na sociedade atual os jogos também são muito relevantes e muito importantes, certo? Então, a evolução. De um lado, a gente tem aqui uma menina, né? Ela está aí com um celular possivelmente jogando, e a gente se pergunta como foi que aconteceu esse processo evolutivo. Então vem comigo aqui. Encontramos o jogo nas culturas como um elemento dado existente antes da própria cultura, acompanhando-o e marcando-a desde as mais diferentes origens até a fase da civilização em que agora nos encontramos. Então, o jogo vai marcar a cultura, e ele existiu antes da cultura humana, entendeu? Antes da cultura humana, toda bem elaborada como nós temos hoje, o jogo já existia nos primórdios da sociedade humana. E ele vai acompanhando o processo evolutivo. A partir do momento que o homem se desenvolve, muda a sua forma, muda as civilizações, sai das relações tribais para uma relação diferente, uma sociedade mais organizada. O jogo também, nesse universo, vai se modificando, não vai ficar a mesma coisa, não.
Então, ele acompanha o processo evolutivo. Encontramos presente o jogo com uma qualidade de ação bem determinada e distinta da vida comum. Então, o jogo ele é uma coisa bem distinta da vida comum, que ele mostra uma realidade diferente, né? Ele cria uma realidade diferente, ele manipula essa realidade, tá? E ele também cria o entendimento de como é a realidade que está à nossa volta. Então, o jogo primitivo ele tinha essa intencionalidade e o jogo atual também. Esses aspectos de intencionalidade, ou seja, o que as pessoas querem através do jogo, continua, tá? Características básicas aí do jogo. Então, o jogo, quais são as características que a gente pode identificar no jogo para dizer que isso aqui é um jogo? Então, olha só, o jogo é toda atividade prática de forma descontraída. Você está bem descontraído, é natural, divertido, prazeroso, espontâneo. Você pratica sem ser, e cujas regras são construídas de acordo com a costume, com a cultura, né, e a vontade das pessoas que estão participando. Observe a frase da menina aqui e tal. Ela está aqui, né? Ela vai falar alguma coisa para a gente. Diz: no jogo, todos os participantes interagem e se divertem. E o mais interessante é que aprendem. Então, uma das principais características aí do jogo é a capacidade que ele tem de fazer com que as pessoas aprendam as coisas sem se tornar aquela coisa enfadonha, cansativa. Tudo que a gente aprende através de jogo torna-se estimulante, mais interessante, beleza? Então você pode ver que se a gente aprende através de um jogo, a coisa fica mais gostosa, mais divertida. Então o jogo é uma estratégia aí para a gente aprender as coisas sem se tornar enfadonho, tá certo? Então, próximo slide vai trazer mais um pensamento aí do que é o jogo para a gente. Vamos para lá. Próximo. Expressão histórica e cultural. Então, o jogo é uma expressão histórica ou cultural. Como assim, professor? Não entendo o que é isso. Preste bem atenção comigo. O jogo é jogado, mas também é vivido. As pessoas jogam e vivem. É uma vivência. É uma experiência prática. No jogo são colocados e explorados os elementos característicos às atividades humanas. Então, toda a característica das atividades humanas são inseridas no jogo. E suas expressões culturais. Então, todas as expressões culturais de fala, de costume, de crença, de religiosidade estão todos expressos no jogo. Todas as formas de poder, de dominação, de regra, de luta, de conflito, de cooperação entre as pessoas, está tudo inserido no universo do jogo, ok? Jogar necessariamente implica em espontaneidade, ou seja, você ser espontâneo, ser natural, né? Ser criativo, você pensar, criar, ser construtor do seu próprio conhecimento. Então, o jogo, você experimenta a construção, você mesmo vai construindo sua experiência e vai construindo seu conhecimento através da experiência. Entendeu? A criança, quando ela vivencia o jogo, tá? Quando vocês, crianças, participam do jogo, a gente vai aprender pela ação, pela vivência da ação. E a gente vai desenvolver também a nossa força de vontade, né? A gente vai experimentar a consciência para tomar decisões. Você se tomar consciente, essa decisão minha está errada, ela infringe a regra do jogo, eu não devo fazer. Então jogar ensina a gente a ser consciente sobre as nossas decisões e ações, que toda ação implica, né, em uma reação da sociedade, do mundo onde está. O mundo onde a gente está inserido. Eu não posso sair por agir de qualquer forma, porque tem regras da sociedade. Da mesma forma, o jogo. Se eu infringo as regras do jogo, eu sou colocado para fora do jogo, ou eu vou perder o jogo, certo? Então, prestou bem atenção, né? O jogo é uma reprodução da própria sociedade, tá? Então, observa comigo. Jogos com um construtor da cultura humana. Então, o jogo, ele é um elemento construtor da cultura humana, tá? Ele nasceu antes da cultura, mas ele é um construtor. Ele constrói as normas sociais e ele incorpora
ensina as pessoas a incorporar na vida adulta valores, costumes, crenças e formas de lidar com a realidade, tá certo? O jogo ensina normas da vida, acomoda a como a gente deve se acomodar na sociedade, tá certo? Revela-lhe os princípios do homem, sacode os músculos, tá? A gente se movimenta, desenvolve o sistema nervoso, ativação do sistema nervoso, acentua-lhes as decisões, a gente começa a aprender que as nossas decisões têm tudo que a gente decide fazer tem uma implicação na vida, tem uma resposta que o mundo dá para a gente pelas nossas ações e decisões, e rapidez do conhecimento, né? Também a gente aprende a ser rápido no conhecimento. Põe-lhes ao alcance o direito do comando. Então, quando a gente está sobre a influência do jogo, jogando, a gente ora assume uma postura de um personagem, de uma pessoa lá do jogo mais calma, ora é o líder, tá certo? Então, a gente aprende a comandar e a ser comandado, tá? E da improvisação, a gente aprende a improvisar situações que surgem aí no jogo e a gente também cria a partir dessa experiência do jogo. Então, a criação mental leva a gente a ter uma criação da mente. A mente é criar, imaginar, buscar significados das coisas, e tudo isso acontece quando a gente joga, tá? Aí uma pergunta. Tem pergunta? Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui na sala. Quem está perguntando? Olha lá. O que aprendemos com o jogo? O que a gente aprende, professor, com o jogo? Tem alguém perguntando, o jogo é construtor do conhecimento? A gente conhece, aprende alguma coisa com o jogo? O jogo é um fenômeno constituído de atividade lúdica. É uma atividade lúdica, eu não sei. Brincadeira, diversão. É brincadeira. Que envolve as pessoas e animais. Então, não só os seres humanos brincam, tá? Os animais também fazem isso. A gente também brinca com os animais. Tá certo? Que, por sua vez, podem, nessas atividades, interagir com o objeto, com a natureza. Então, quando eu estou brincando, eu estou interagindo física, corporalmente, mentalmente, intelectualmente, socialmente, com o meio que eu estou. Tá certo? Então, essa interação, sendo o jogo provocador dessa relação. Então, o jogo é o elemento que provoca uma relação entre você, a natureza, o ambiente ou as pessoas, tá certo? Ele torna-se uma fonte de conhecimento experimental, real, vivência. Então, nós aprendemos a vivência das coisas através do jogo. Respondi a pergunta? Respondi, não é? Então, vamos para o próximo slide aqui comigo, tá? E a gente está chegando praticamente aí o fim. Aprendemos o quê? Aprendemos os valores humanos, o que é importante na vida. Aprendemos a ter consciência sobre as coisas e nossas ações. Aprendemos sobre o pensamento, sobre a ação e as relações sociais, aquilo que eu decido fazer e a resposta que o mundo vai dar, as pessoas vão dar, atuando assim de forma decisiva no trabalho das possibilidades corporais. Então, o jogo trabalha as possibilidades do corpo, no movimento, tá? E também do elemento de percepção, você perceber as coisas, as pessoas, os objetos, o mundo, a natureza, o universo que está à sua volta. Tudo isso a gente aprende com quem? Com o jogo. Muito bem. Estamos todo mundo se tornando mais inteligentes nessa aula, né? A gente aprendeu muito aí sobre o jogo, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Tem alguém perguntando? Quem manda no jogo? Quem é que manda no jogo? Quem manda no jogo? Você sabe quem é que manda no jogo? O jogo ensina as relações de poder. Quem tá com a bola decide como vai ser o jogo. Tá com a bola, se não me deixarem participar, eu pego a bola, vou para casa. Você já viu isso? Algum coleguinha já fez isso? Então é a relação de poder. Quem manda no jogo, né? O poder. Então na sociedade tem pessoas que têm poder, tá? De mandar e as pessoas obedecerem. Tá? Então o jogo ele ensina que existe relações de poder dentro da sociedade.
tá certo? E se você participa de um jogo, você já deve ter experimentado essas relações de poder que existem dentro da sociedade. Percebeu comigo? Jogar não é só brincadeira. Ensina muita coisa pra gente, tá certo? Então, o jogo é um fenômeno universal. Em todas as culturas existem formas de jogo, tá? Tem uma pergunta ali? Tem, é verdade. Por que o jogo é universal? Por que o jogo é universal? Porque ele é uma construção das relações sociais. Ele ensina as relações sociais. Ele também ensina as relações políticas. Quem manda, quem desmanda, né? Aí ensina as relações sociais que as pessoas terem contato umas com as outras, como é que elas vão interagir. E a situação também econômica. O jogo também expõe a situação econômica das pessoas. Quem é que pode comprar, por exemplo, um jogo eletrônico caro, né? Tá? Nem todo mundo consegue. Então expõe também as nossas condições financeiras, as condições que a gente tem. O ato de brincar e jogar são indispensáveis à vida social e sempre estiveram presentes em diferentes povos, desde os mais remotos tempos. Através deles, as crianças desenvolvem a linguagem, a fala, o pensamento, as relações sociais, a socialização, né? A iniciativa e a autoestima, preparando-as para a vida adulta. Prepara as pessoas para a vida adulta. Capaz de enfrentar desafios e de participar da construção de um mundo mais igual. Então, se a gente aprende a cooperar no jogo, a gente aprende a transformar o mundo num mundo seu lugar mais igual, onde não haja tanta diferença, né? Política, jogo de poder, situação econômica, não seja tão agravada como a gente tem no nosso país, tá? Tanto do ponto de vista econômico, quanto político, social e cultural, a gente precisa se aproximar uns dos outros, tá certo? Não ter tanta diferença de relação de poder, né? Quem manda, quem desmanda, as questões sociais e culturais. Não precisam ser tão diferentes. A diferença entre ricos e pobres não pode ser tão grande assim, tá certo? Então o jogo mostra que existem essas relações de poder, que existe esse universo aí, onde tem pessoas que têm mais acesso às coisas e tem pessoas que têm menos acesso, tá certo? Jogo é coisa séria, sabia? É sim, jogo é uma coisa séria. Através de brincar e do jogar, os alunos, né, formam conceitos. Mas quais? Os quais estão inseridos em nossa sociedade. Então, os conceitos da vida, da política, das relações de poder estão inseridos dentro do jogo. Seleciona ideias, estabelece relações lógicas, interage com a percepção, faz estimativas comparativas às coisas. Eu tenho esse jogo, fulaninho tem mais, condições financeiras tem mais. Então a gente aprende muita coisa através do jogo. E o que é mais importante é a sociabilização. A gente aprende a nos relacionarmos com outras pessoas de acordo com as regras. E também isso nós temos o que? Dentro da sociedade. Essa aula termina por aqui. Que tristeza. Mas nós vamos ter outras e outras aulas, tá certo? Essa aula é a número 2 e nós estamos aqui, tá certo? Tchau, um forte abraço aí, a galera do 7º ano. Até mais!